Olá, observadores e observadoras. Aqui é o Bruno, do canal Observatório do Botafogo, para fazer um pós-jogo bem rápido aqui com vocês, da partida Atlético Mineiro 0, Botafogo 0, realizada agora no dia 20. Nesse momento são meia-noite e 21 do dia 21, gravando aqui, refletindo um pouquinho sobre o que aconteceu na partida. Em um dos shorts que gravei hoje, havia dito que uma das coisas que o Botafogo precisava tomar muito cuidado é para criar uma animosidade desnecessária para levar para a final da Libertadores contra o próprio Galo. Foi exatamente o que aconteceu. O Daverson já entrou em campo, já todo mundo sabendo o que ele poderia aprontar, mas já conseguiu entrar na mente do Alexandre Barbosa. O Galo teve um jogador expulso. E no final do jogo vocês já viram o que veio acontecer. Alexandre Barbosa entrando num problema com o Igor Rabelo, acabou sendo expulso. No final do jogo, uma discussão ali com o Rua, com outros jogadores do Atlético, comissão técnica do Botafogo, envolvendo o Luiz Henrique, que também, depois que o jogo acabou, lá fora foi expulso também. E levando um grande prejuízo para o Botafogo dentro do Campeonato Brasileiro para o jogo já contra o Vitória. Sem falar de um clima hostil e desnecessário para a partida da final da Libertadores. Não obstante, prestem bastante atenção na entrevista que o goleiro Everson do Atlético Mineiro deu no final do jogo, trazendo à tona problemas trazidos pelo próprio John Textor, falando sobre arbitragem, sobre provocações feitas por jogador do Botafogo, entre outras coisas que foram colocadas. Bola fora para o Botafogo. Patético comportamento dos jogadores do Botafogo. O Botafogo tem jogando muito bem ao longo dessa temporada. Mas vamos dizer uma coisa, torcedores. O Botafogo não ganhou nada até agora. Ponto. Está longe de ganhar ainda. Tem que ser campeão. Tem que fazer história para querer tirar onda com alguém. Falando um pouquinho do jogo. Jogo em que o Botafogo perdeu uma grande oportunidade de somar mais 3 pontos. Separando o jogo em 4 partes, todas a gente pode entender que o Botafogo foi superior ao Atlético Mineiro, principalmente após a expulsão. A expulsão condiciona ainda mais o jogo, o Botafogo com a bola tentando furar a defesa. O Atlético Mineiro não mudou a sua postura, a diferença é que o Botafogo tirou a bola do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um dos times no Campeonato Brasileiro que tem o maior volume e posse de bola. Não vou entrar no mérito se é uma posse de bola produtiva ou improdutiva, da linha do meio campo para trás ou para frente, mas o Atlético Mineiro até então no Campeonato Brasileiro é o clube que tem mais posse de bola. O Atlético Mineiro não se comportou de uma maneira defensiva no início do jogo. A diferença é que o Botafogo se impôs jogando como um líder do campeonato. O problema que nós conseguimos ver, mais uma vez, que o Botafogo tem muita dificuldade de jogar contra adversário que é muito fechado. Na verdade, todo time de futebol do mundo, seja ele qual for, vai ter dificuldade. Mas o que me chama a atenção e os empates contra Criciúma, Cuiabá e Atlético Mineiro demonstram que o Botafogo tem muito, mas muito mais dificuldade, além do normal, de furar retranca de adversário. Se nós formos olhar o jogo ao longo desses quase 100 minutos de partida, nenhum momento tivemos uma chance clara, evidente de marcar. Então o Botafogo foi, como podemos dizer, que foi neutralizado com até certa tranquilidade pelo Atlético Mineiro, mesmo com um jogador a menos. É claro que o Botafogo teve mais volume, teve posse de bola, imprensou o Atlético Mineiro para trás, tentou, principalmente o Almada. O Almada jogou muito futebol hoje. Um jogador que estava ontem na seleção da Argentina, voltou hoje, mesmo não tendo entrado em campo nessa data FIFA, veio hoje, jogou muita bola. Ao contrário de alguns jogadores que ficaram treinando e mais uma vez não renderam. Eu não tenho nada contra o Tiquinho, eu acho o Tiquinho um cara super carismático, jogou muita bola, mas pessoal, vamos ser honestos, o Tiquinho não joga bola há mais de um ano. Sinceramente, eu não sei o que acontece com o Tiquinho Soares. Nem eu, nem vocês. Eduardo, mais um jogador que não jogou nada.
E uma coisa que me chama a atenção, chamou muita atenção. Às vezes eu tenho a sensação que o Arthur Jorge bagunça o time demais. Para mim não faz sentido você ter um time repleto de atacante e você não consegue ter mobilidade para você fazer o balanço e fazer com essa bola chegue em condições de finalização clara. Ao mesmo tempo, teve aí em campo Júnior Santos, Jefinho, Matheus Henrique. E você não viu o Botafogo criando chance em nenhum tipo de volume em condição de fazer o gol. Acho que o Botafogo poderia passar um mês ali e não faria nenhum gol no Atlético Mineiro. E mais uma vez, vocês como torcedor do Botafogo, como eu, a gente também tem sempre a sensação que quando o Botafogo tem um jogador a mais do que os adversários, praticamente nada muda. Talvez a gente vai contar nos dedos as partidas contra clubes de expressão, vamos falar dos 12 grandes, ou até mesmo de clubes medianos dentro do Campeonato Brasileiro, que o Botafogo com um a mais conseguiu fazer a diferença prevalecer numérica para vencer uma partida. Agora, quando é o contrário, se a situação é a inversa, você pode ter certeza que o Botafogo não conseguiria segurar esse resultado. Salvo algumas exceções, como foi aquela virada heróica, milagrosa contra o Internacional em Porto Alegre, no Beira-Rio, em 2022. Então, assim, saímos do jogo muito frustrado. Botafogo teve sim volume, mas um volume improdutivo e incapaz de agredir e de machucar o Atlético Mineiro. Isso preocupa. Agora a diferença para o Palmeiras é apenas 2 pontos. Amanhã tem Fluminense e Fortaleza. Se o Fortaleza vence o Fluminense, a diferença para este clube vai para 3 pontos e vão ter um final de campeonato incrível. Na outra rodada, Botafogo e Vitória, vai ter Palmeiras, Atlético Goianiense e Flamengo e Fortaleza. Não estou entrando nessa que o jogo Botafogo e Palmeiras, ou melhor, Palmeiras e Botafogo, na terça-feira é a final do campeonato. Acho que a gente tem que abrir muito bem os olhos, porque esse campeonato vai ser decidido na última rodada. Mas não é importante deixar de falar que Botafogo precisa melhorar o seu poder de fogo. Está muito aquém mesmo. Acho até que o Botafogo, em alguns momentos, se comporta de maneira muito burocrática. Por exemplo, Vitinho, Alex Telles, são bons jogadores, são bons laterais, mas são jogadores extremamente burocráticos, no meu modo de ver. Eu, por exemplo, prefiro o Cuiabano, embora entenda que o Alex Telles é um jogador que passa segurança, passa confiança para o time e também impõe respeito para o adversário. Mas como eu estou falando de intensidade, se tratando num jogo contra o Atlético Mineiro, ainda que seja fora de casa, mas o jogo contra o Galo, um Galo que vem mal, com o estádio vazio e com um jogador a menos, na reta final do primeiro tempo, o Botafogo deveria acelerar essa intensidade muito mais cedo. Deixou para o final, deu no que deu. Agora não tem nada perdido, é cabeça no lugar. Arthur Jorge tem que refletir bastante, porque Tiquinho Soares não vem jogando bem. Precisamos falar de Tiquinho. Tiquinho há muito tempo não joga bola. Eduardo, idem. Não entra na minha cabeça. Fiquei feliz de ver o Jefinho voltar a jogar futebol. Mas não entra na minha cabeça ele ter prioridade frente ao Matheus Henrique. Lembrando que o Matheus Henrique jogou muito contra o Flamengo, jogou muito contra o Palmeiras. É claro que algumas últimas partidas ele não vinha jogando bem também, mas a menos que ele está treinando de maneira displicente, não faz sentido essa ordem de prioridade. E outro ponto também que é importante destacar, o Júnior Santos, desde quando voltou, também não vem demonstrando um bom desempenho. Me assusta que alguns jogadores do Botafogo estão perdendo desempenho nessa reta final. A temporada é grande, com muitos jogos para a maioria dos clubes, e principalmente para clube que disputa campeonato até o final. Então, torcedor do Botafogo, isso não pode servir de muleta para nós. Hoje, o Botafogo deixou a desejar, porque esse tipo de jogo é jogo para vencer. Não interessa as circunstâncias. O Atlético Mineiro é um grande clube,
tem bons jogadores, passa sim, é verdade, por um momento muito ruim, mas o Botafogo tinha o dever e a obrigação, no momento que tinha um jogador a mais, de vencer a partida. Então, pessoal, juízo, cabeça no lugar, ponderação, mas cobrança aos jogadores do Botafogo e também ao Arthur Jorge e sua comissão técnica. É tempo de Botafogo só se a gente for campeão ao final do ano, seja do Brasileiro ou da Libertadores. Mas se o time não tiver cabeça no lugar e não melhorar o seu desempenho, não será campeão. Isso é um fato, pessoal. Palmeiras está vindo babando. Palmeiras, mesmo não jogando bem contra o Bahia, não fez um jogo ruim, mas o Bahia jogando melhor, foi lá na Fonte Nova e ganhou a sua partida. O Flamengo jogando com os juniores foi lá e venceu o Cuiabá de virada no final do jogo. E agora o Botafogo? Não vai fazer a sua parte? Sábado temos um jogo subimportante contra o Vitória. Vai fraquejar? Agora é a hora de separar os homens dos meninos. Não só para quem está dentro de campo, mas também quem está torcendo na arquibancada ou à distância. Está na hora do Botafogo se comportar como um clube vencedor. E não tem feito isso nas últimas rodadas. Me assusta a inoperância ofensiva de alguns jogadores do Botafogo. E vale destacar também, sem passar pano para ninguém e sem também condenar ninguém, mas o Igor Jesus também, algumas rodadas, não vem jogando bem com a camisa do Botafogo. Será que ter sido convocado para a seleção brasileira não fez tão bem para ele aqui? É o que veremos nas próximas rodadas. Hoje vamos dormir chateado, mas o campeonato ainda não acabou, temos chance e estamos na liderança ainda. Mas abra o olho, Botafogo. Em 2 semanas, tudo se resolve. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, uma boa noite e seguimos adiante, até o fim. Boa noite para vocês.